Você já se perguntou por que, depois de rezar intensamente por alguém, algumas pessoas dizem sentir-se exaustas, adoecidas ou até carregadas de um peso que não era delas? Será que a oração pode realmente afetar o corpo e a alma de quem intercede? São João Paulo II, que conhecia de perto o mistério da dor e da oração, dizia: o sofrimento humano é um chamado misterioso à comunhão com Cristo. Mas como isso se aplica àquelas situações em que alguém, ao rezar pelos outros, experimenta no próprio corpo sinais de fraqueza ou doença? Hoje vamos mergulhar nesse mistério que une a oração, o sofrimento e a esperança. Não para ter medo, mas para compreender o que Deus está revelando quando permite que carreguemos no coração e até no corpo aquilo que oferecemos em oração pelos outros. Feche os olhos por um instante e imagine. Você está rezando por um amigo que sofre. Coloca diante de Deus a dor dele. E de repente, começa a sentir em si mesmo uma parte desse peso. Isso é acaso? Isso é castigo? Ou será que é um chamado a viver mais profundamente a comunhão com a cruz de Cristo? É isso que vamos descobrir juntos. Rezar pelos outros é um dos gestos mais belos e mais profundos da vida cristã. Desde as primeiras comunidades, os discípulos de Cristo se reuniam não apenas para pedir por si mesmos, mas também para apresentar diante de Deus as dores e necessidades de seus irmãos. A Bíblia é clara: orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. Esse uns pelos outros não é apenas uma formalidade. É um convite para entrar no mistério da intercessão, onde a oração se torna ponte, entrega e até sacrifício. Mas o que significa, de fato, interceder? Não é simplesmente recitar palavras ou listar pedidos diante de Deus. Interceder é, na sua raiz, colocar-se entre a dor do outro e a misericórdia de Deus, entre a fragilidade humana e a força do Espírito. É como se o intercessor dissesse: Senhor, olha para mim e, através da minha entrega, acolhe também este meu irmão. A imagem bíblica do intercessor podemos olhar para Moisés no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel pecava, Moisés se colocava diante de Deus e dizia: perdoa-lhes este pecado, senão risca-me do livro que escreveste. Êxodo 32:32. Ele não apenas falava em favor do povo, ele se oferecia em lugar deles. Essa é a essência da intercessão cristã. Não é um gesto distante, mas uma participação real na vida e no sofrimento do outro. São Paulo, por sua vez, expressa isso de forma ainda mais radical quando escreve aos Gálatas: meus filhinhos, de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Veja, ele fala em sentir dores de parto espirituais. A intercessão, para Paulo, era tão intensa que se tornava dor física, emoção profunda, quase como se ele estivesse gerando novamente aqueles filhos espirituais na fé. O peso invisível da oração, quando alguém intercede. Não é incomum experimentar um peso interior. Alguns descrevem como uma tristeza repentina, outros como um cansaço, outros ainda como uma sensação de dor ou angústia. João Paulo II entendia isso como um reflexo do amor que carrega o fardo do outro. Ele dizia que o amor verdadeiro nunca é neutro. Ele se envolve, sofre junto, se coloca no lugar. E aqui entramos no ponto central. Algumas pessoas, ao interceder, não apenas rezam, mas também se abrem a participar espiritualmente da dor do outro. É como se o Espírito Santo, em sua liberdade, permitisse que o intercessor carregasse, mesmo que por um instante, parte daquela cruz. Não para destruí-lo, mas para purificá-lo e torná-lo um canal mais profundo de graça. A lógica do amor que se entrega a João Paulo II, em sua carta apostólica Salvifici Dolores, escreveu: o sofrimento aceito com amor torna-se fonte de graça e santificação, tanto para quem sofre quanto para os outros. Isso nos ajuda a compreender por que algumas pessoas ficam debilitadas ou até doentes depois de rezarem pelos outros. Não porque Deus castiga, mas porque Deus chama esse coração generoso a entrar, ainda que brevemente, no mistério da cruz. Interceder é, portanto, um gesto profundamente cristológico. Quem intercede se torna um reflexo vivo de Cristo, que na cruz assumiu as dores do mundo. Não é estranho, portanto, que em alguns momentos o intercessor sinta no corpo ou na alma os efeitos dessa oferta. Exemplo da vida cotidiana, pense em uma mãe que reza pelo filho doente. Ela não apenas pede a Deus, ela sofre junto, sente junto, chora junto. E muitas vezes esse sofrimento a desgasta fisicamente. É intercessão na prática. Agora, pense em alguém que, em um grupo de oração, se coloca diante de Deus pedindo pela libertação de uma pessoa. Às vezes, sai da oração
exausto, como se tivesse carregado um peso que não era dele. Isso não é fraqueza, mas sim um sinal de que o amor entrou na dor do outro. O risco do fechamento, mas aqui existe também um alerta. Se a pessoa que intercede não se ancora profundamente em Cristo, pode confundir esse peso com algo apenas humano, ou pode se sobrecarregar de uma forma que leve ao desânimo. Por isso a igreja sempre ensina: toda intercessão precisa ser feita no Espírito Santo, confiando que é Cristo quem carrega a cruz, e não apenas nós. O intercessor é um instrumento, não o Salvador. A aplicação prática é: aqui chegamos a uma primeira aplicação prática para a sua vida. Se você costuma interceder pelos outros e às vezes sente-se cansado, triste ou até doente, não tenha medo. Isso pode ser um sinal de que você está participando de forma real do mistério da cruz. Mas lembre-se, entregue sempre esse peso a Cristo, porque somente Ele pode transformá-lo em graça. Faça esse pequeno exercício. Depois de interceder por alguém, reze também por si mesmo. Diga: Senhor Jesus, tudo o que eu ofereci em oração, eu coloco agora aos pés da tua cruz. Não quero carregar sozinho, mas contigo. Purifica-me, fortalece-me e dá-me a alegria de ser instrumento do teu amor. Esse gesto simples evita que a intercessão se torne um fardo insuportável e a transforma em fonte de vida. Para entender por que algumas pessoas adoecem ou sentem dores depois de rezar pelos outros, precisamos tocar no coração da espiritualidade cristã, o mistério do sofrimento unido a Cristo. O cristianismo nunca enxergou a dor como algo sem sentido. Pelo contrário, desde o início, a fé proclamou que, em Cristo, o sofrimento humano foi transformado em lugar de redenção. E São João Paulo II, mais do que qualquer outro papa do século XX, explicou esse mistério com profundidade e clareza. O sofrimento não é punição. É chamado um dos maiores equívocos da nossa época é pensar que o sofrimento é sempre um castigo de Deus. Mas o Papa dizia: o sofrimento pertence ao mistério do homem. Não é castigo, mas condição de nossa humanidade ferida pelo pecado original. A diferença está em como olhamos para ele. Quando alguém reza intensamente por outro e acaba sentindo no corpo ou na alma sinais de dor, não significa que Deus está castigando. Significa, sim, que o amor o está conduzindo a participar de forma misteriosa da cruz de Cristo, carregando, ainda que por pouco tempo, aquilo que outro não consegue carregar sozinho: Cristo. O intercessor por excelência, na carta aos Hebreus lemos: Cristo vive sempre para interceder por nós. H. 7:25. Ele não apenas rezou por nós, ele se entregou por nós. Sua intercessão não foi feita com palavras, mas com sangue. E quando rezamos pelos outros, de certo modo, participamos dessa intercessão eterna de Cristo. É como se o Espírito Santo dissesse: você quer amar? Então venha experimentar, ainda que minimamente, o que significa carregar o peso de outro com Cristo. Por isso, não é raro que intercessores sintam fadiga, dores ou até pequenas doenças. São sinais de que a oração não ficou na superfície, mas tocou profundamente a realidade do outro. A teologia do sofrimento em João Paulo II, sua carta apostólica Salvifici Doloris, 1984. João Paulo II revelou a chave para entender o sofrimento humano. Ele pode se tornar participação no amor redentor de Cristo. Ele escreveu: no sofrimento humano encontrou-se uma nova medida do amor. Cristo, na sua paixão e morte, revelou o valor do sofrimento para a salvação do mundo. Isso significa que, quando alguém sofre após interceder, esse sofrimento pode se unir a Cristo e se transformar em fonte de graça para aquele por quem rezou. É como se Deus dissesse: você quer que essa pessoa seja tocada? Então, eu permito que você participe da dor dela, para que juntos, em Cristo, transformemos essa dor em salvação. Exemplo de São Paulo viveu isso intensamente. Ele escreveu aos Colossenses: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Epnute 1:24. Essa frase é chave. Paulo não diz que Cristo deixou algo incompleto em sua cruz, mas que a cada cristão é dada a graça de participar dessa cruz, aplicando seus frutos à vida dos outros. Assim, quando um intercessor sofre, ele não está sozinho. Ele está vivendo exatamente essa experiência paulina de carregar no corpo o que falta às dores de Cristo. Não como algo inútil, mas como oferta redentora. A pedagogia do amor que dói João Paulo II costumava dizer que o sofrimento é como uma escola. Nela, aprendemos não apenas a suportar, mas a amar mais profundamente. Quem reza intensamente pelos outros e depois sente dor, cansaço ou até doença, está, de certa forma, sendo iniciado nessa escola. Não é um sofrimento vazio, mas um sofrimento que
revela. O amor verdadeiro sempre custa algo. Cristo amou até o fim, e sua prova de amor foi a cruz. Quem ama com Cristo, um dia, também experimenta o peso da cruz, mesmo que de forma passageira. Exemplos de santos intercessores. Muitos santos viveram isso. Santa Faustina Kowalska, grande mística polonesa, dizia que frequentemente carregava no corpo e na alma as dores daqueles por quem rezava. Sentia febres, cansaços e até enfermidades momentâneas, que desapareciam depois da oração. São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, não só intercedia como também recebia em seu corpo os estigmas de Cristo, sinal máximo dessa participação. Ele dizia: Cristo me associou à sua obra redentora. Esses testemunhos mostram que a experiência de adoecer ou sofrer depois de interceder não é invenção nem exagero, mas realidade espiritual reconhecida pela Igreja. A diferença entre cruz e ilusão é importante, no entanto, discernir. Nem todo sofrimento após a oração é espiritual. Pode ser simplesmente cansaço físico, desgaste emocional ou até falta de prudência, como alguém que passa a noite inteira rezando sem cuidar do corpo. João Paulo II insistia que devemos cuidar da saúde e da prudência humana. Mas, quando o sofrimento vem de modo inesperado, ligado intimamente à oração, pode ser sinal de participação misteriosa na cruz de Cristo. Aqui, o discernimento espiritual é essencial. Pedir luz ao Espírito Santo e, se necessário, buscar orientação de um diretor espiritual. Aplicação prática. Talvez você já tenha passado por isso. Rezar com intensidade por alguém e depois sentir um peso enorme no coração. Um cansaço que não explica. Hoje, a palavra de Deus e os ensinamentos de João Paulo II dizem a você: não tenha medo. Esse sofrimento não é inútil. Pelo contrário, pode ser parte da sua missão. Mas entregue sempre a Cristo. Não guarde para si. Reze assim: Senhor, tudo o que senti em meu corpo e em minha alma ao rezar pelos outros, eu uno agora ao teu sofrimento redentor. Que não seja peso para mim, mas graça para aqueles que amam o teu nome. Assim, a oração deixa de ser apenas palavras e se torna participação viva na cruz e na ressurreição. O sofrimento depois da oração de intercessão não pode ser visto apenas como um acidente espiritual. Muitas vezes, ele revela um dos mistérios mais profundos do cristianismo, a comunhão dos santos, onde as dores de uns podem se tornar fonte de vida para outros. O peso que se reparte, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29, 30. Esse versículo parece paradoxal. Como um fardo pode ser leve? A resposta está no juntos. O fardo se torna leve quando é compartilhado, quando não carregamos sozinhos, mas com Cristo. Quando alguém adoece ou sente cansaço após interceder, isso pode ser visto como uma participação concreta nesse mistério. Carregar por um tempo a cruz de outro irmão para que ele não a carregue sozinho. É uma experiência de solidariedade espiritual. Os santos como espelhos desse mistério. Na história da Igreja, encontramos inúmeros testemunhos que confirmam isso. Santa Teresa de Lisieux, a pequena flor, oferecia seus sofrimentos escondidos pelas missões e pelos pecadores. Ela dizia: não posso ser missionária, mas posso sofrer e rezar pelos missionários. Santa Faustina Kowalska relatava no seu diário que Deus permitia que ela sentisse fisicamente as dores dos pecadores pelos quais intercedia, como se fosse uma chama de purificação que passava por ela. Padre Pio carregava no corpo os estigmas de Cristo. Suas dores não eram apenas pessoais, mas oferecidas para a conversão de muitos. Esses exemplos mostram que a oração intercessora pode, de fato, ter efeitos concretos no corpo e na alma do orante. É o amor que se faz carne. A diferença entre doença espiritual e santificação. Aqui é importante distinguir duas realidades. Doença espiritual, quando o cansaço ou a dor após a oração levam ao desânimo, à falta de fé, ao afastamento de Deus. Isso pode ser fruto de desgaste humano, falta de prudência ou até ataques espirituais. Nesse caso, é necessário buscar oração de libertação, descanso físico e acompanhamento espiritual. Santificação pela cruz, quando o sofrimento é vivido com fé, transformando-se em oferta de amor. O intercessor não se fecha na dor, mas a entrega a Cristo, e dela brotam frutos de vida para outros. João Paulo II dizia que o sofrimento só encontra sentido quando se torna amor. Se a dor nos afasta de Deus, não vem dele, mas se a dor nos aproxima de Cristo, nos torna mais humildes, mais compassivos
passivos, mas santos, então é graça. A lógica do grão de trigo. Jesus disse no Evangelho de João: se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica só, mas se morre, dá muito fruto. Jó 12:24. Esse princípio se aplica à oração intercessora. Muitas vezes, o intercessor morre um pouco em sua saúde, em seu conforto, em sua tranquilidade, para que o outro receba vida. É o mistério da fecundidade do sofrimento. O que parece perda se torna colheita abundante. Um exemplo concreto da vida cotidiana: pense em alguém que reza intensamente por um amigo em depressão. Essa oração pode trazer consigo uma sensação de tristeza profunda no coração do intercessor. Ele carrega por um tempo essa dor, como se dissesse: Senhor, eu assumo uma parte dessa cruz para que meu irmão tenha forças de continuar. Ou imagine uma mãe que ora noite após noite por um filho em vício. Muitas vezes, ela mesma adoece, não apenas pelo desgaste físico, mas porque o amor a faz participar da luta espiritual dele. Essas experiências, se unidas a Cristo, não destroem, santificam. Elas transformam o intercessor em companheiro de cruz e, ao mesmo tempo, em canal de graça para o outro. A pedagogia de João Paulo II viveu isso em carne própria. Desde jovem, conheceu o peso da dor. Perdeu a mãe, o irmão e o pai cedo. Viveu sob o terror da guerra. Enfrentou um atentado à sua vida em 1981 e carregou a cruz do Parkinson nos últimos anos. Mas ele nunca viu isso como derrota. Pelo contrário, dizia: o sofrimento humano, unido a Cristo, é participação no sofrimento redentor que abriu as portas da eternidade. Esse testemunho mostra que a dor, quando assumida no amor, não destrói a pessoa, mas a torna mais parecida com Cristo. Prática espiritual para o intercessor. Se você sente que sua oração pelos outros o deixa pesado, cansado ou até doente, aqui está um caminho inspirado na vida dos santos e nas palavras de João Paulo II. Ore sempre antes de interceder. Peça ao Espírito Santo a graça de ser apenas instrumento e não carregar além do que ele permitir. Entregue tudo ao final da oração. Não guarde para si. Reze: Senhor, eu devolvo a ti tudo o que vivi nesta oração. Purifica-me e dá-me a paz do teu Espírito. Busque a Eucaristia. Unir a dor à missa é unir ao sacrifício de Cristo. Não descuide do corpo. O amor não dispensa prudência. O intercessor também precisa descansar, alimentar-se bem e cuidar da saúde. Tenha um diretor espiritual. O discernimento evita enganos e ajuda a distinguir cruz de peso inútil. O fruto da cruz compartilhada, o maior fruto dessa experiência, não é apenas a cura ou libertação do outro. O maior fruto é a santificação do próprio intercessor. Quem se oferece em oração, mesmo sofrendo, aprende a amar de forma mais pura. Descobre que a vida cristã não é apenas pedir graças, mas ser graça. Não é apenas receber, mas entregar. Aplicação prática hoje. Se você sente que a oração pelos outros tem custado caro, não desanime. Veja nisso um chamado. Diga a Jesus: Senhor, se queres, usa também o meu sofrimento para a salvação dos meus irmãos. Que minha dor não seja em vão, mas seja ofertada como semente de esperança. E quando eu fraquejar, recorda-me que a tua cruz venceu o mundo. Assim, a doença, o cansaço ou a dor não se tornam obstáculos, mas degraus no caminho da santificação. Chegamos ao coração da mensagem de João Paulo II. Não tenham medo. Ao longo de sua vida, ele repetiu essas palavras inúmeras vezes, especialmente aos jovens e aos que sofriam. Mas não era um slogan vazio. Era um chamado profundo à confiança em Deus, mesmo diante da dor, da doença e do mistério incompreensível do sofrimento humano. O medo diante do sofrimento é natural, que, ao experimentar dor depois de interceder pelos outros, surja o medo. Medo de estar sendo castigado, medo de não suportar, medo de que a oração nos destrua. Mas o Evangelho nos mostra que Jesus sempre repete: não tenham medo. Ele diz isso a Pedro quando caminha sobre as águas. Diz aos discípulos no cenáculo após a ressurreição. E diz a cada um de nós hoje, quando olhamos para a cruz e pensamos: será que consigo carregar? A resposta é: sozinho? Não. Mas com Cristo, sim. A esperança cristã João Paulo II ensinava que a esperança não é otimismo barato. Não é apenas vai dar tudo certo. Esperança, na visão cristã, é a certeza de que, mesmo na escuridão, Cristo já venceu. Por isso, quem intercede e sofre pode ter a confiança de que sua dor não é inútil. Pode até não ver resultados imediatos, mas cada lágrima derramada em união com Cristo é uma semente plantada na eternidade. O Papa dizia: a cruz não é o fim, é a passagem para a ressurreição. Essa é a chave da esperança cristã. O sofrimento pode ser
ser duro, mas nunca é definitivo. O chamado à confiança é como lançar-se nos braços de Deus, mesmo sem entender tudo. É a fé que diz: Senhor, eu não sei por que estou sofrendo, mas sei que Tu estás comigo. Essa atitude transforma a intercessão. Em vez de se tornar peso, ela se torna fonte de paz. Mesmo que o corpo doa, a alma descansa, porque sabe que tudo está nas mãos de Deus. Exemplo de João Paulo II nos últimos anos de sua vida. Marcado pela doença de Parkinson, João Paulo II já não conseguia falar com clareza, já não conseguia caminhar sozinho. Muitos se perguntavam, por que Deus permite que o Papa, que pregou a juventude, a força e a coragem, termine a vida tão debilitado? A resposta estava na própria vida dele. Ele mostrava que a esperança não está na saúde do corpo, mas na fidelidade do coração. Até o fim repetiu: Totus tus, sou todo teu, Maria, sou todo teu, Cristo. Esse testemunho nos ensina, mesmo quando a intercessão nos custa saúde ou forças, ainda assim podemos permanecer confiantes, porque a verdadeira vitória não está em não sofrer, mas em não desistir de amar. A esperança que contagia quando alguém sofre, mas sofre com fé, torna-se testemunha viva para os outros. Pense em quantas pessoas se converteram apenas ao ver João Paulo II sofrendo em silêncio, oferecendo sua dor pela igreja. Do mesmo modo, quando você intercede e sente dor, mas permanece firme na confiança, está evangelizando. Você mostra ao mundo que a fé não é fuga, mas coragem, que o amor não é emoção passageira, mas entrega que resiste. A esperança não decepciona, São Paulo disse aos Romanos. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. MS 5:5. Aqui está a promessa. Quem confia em Deus, mesmo na dor, nunca será decepcionado. Talvez não veja resultados imediatos, talvez não compreenda tudo, mas descobrirá que cada sofrimento oferecido com amor se transforma em graça invisível. Prática de confiança. Para viver essa esperança, precisamos cultivar atitudes concretas. Oração de abandono. Todos os dias, rezar como Jesus no Getsemane. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ação de graças. Agradecer até pelo sofrimento, acreditando que Deus transforma tudo em bem para os que o amam. M8 Filtro 28. Sinais de fé no cotidiano. Usar a cruz, fazer o sinal da cruz antes de interceder. Consagrar cada oração a Maria. Não caminhar sozinho. Buscar grupos de oração, amigos de fé, diretores espirituais. A esperança cresce quando é partilhada. A vitória da esperança. Imagine a cena. Você termina uma oração pelos outros e sente-se cansado, até doente. A tentação é pensar: foi inútil, só me desgastou. Mas a fé responde: não, foi semente. E na hora certa, Deus fará florescer. A esperança não é negar a dor, mas olhar para ela e dizer: Cristo está aqui. Ele está comigo. E se Ele está comigo, nada será em vão. Convite final hoje. João Paulo II faz ecoar em nossos corações as palavras que repetiu desde o início de seu pontificado. Não tenham medo. Abram as portas a Cristo. Não tenha medo de interceder. Não tenha medo se a oração lhe custar lágrimas, cansaço ou até doença. Não tenha medo de carregar a cruz, porque não a carrega sozinho. Cristo está ao seu lado. Maria intercede por você e a igreja inteira caminha com você. Aplicação prática. Para selar esse capítulo, convido você a uma oração de confiança. Senhor Jesus, entrego-te todas as dores e cansaços que sinto quando intercedo pelos meus irmãos. Não quero carregar sozinho, mas contigo. Ensina-me a confiar, mesmo sem entender. Que minha oração seja sempre fonte de esperança para mim e para aqueles que amas. Eu creio que nada é em vão quando é vivido contigo. Amém. Ao longo deste vídeo, percorremos um caminho profundo. Vimos que a intercessão não é apenas palavras, mas participação real na dor do outro. Descobrimos que o sofrimento após a oração não é castigo, mas pode ser chamado à comunhão com a cruz de Cristo. Refletimos sobre como a cruz compartilhada pode santificar tanto quem intercede quanto quem recebe a oração. E, finalmente, aprendemos com João Paulo II que a esperança é mais forte do que a dor e que nunca devemos ter medo de nos entregar a Cristo. O Papa nos lembrava: o sofrimento humano, unido ao amor, se torna força que aproxima a humanidade de Deus. Por isso, se você já experimentou dor, cansaço ou até doença depois de rezar por alguém, saiba, isso pode ter sido participação no mistério da cruz. Não se assuste, não desanime, não recue, ofereça, entregue, confie. Chamado devocional hoje. Convido você a transformar cada dor, cada lágrima e cada peso sentido na oração em uma oferta viva a Cristo. Não guarde para si, não carregue sozinho.
sozinho. Coloque tudo aos pés da cruz e diga: Jesus, eu confio em ti. Usa também a minha vida, com suas forças e fraquezas, para salvar os meus irmãos. Se a oração me custa, esse custo se transforme em amor. Se a dor me visita, que ela se torne esperança. Eu creio que contigo, Senhor, nenhuma cruz é em vão. Mensagem final ao coração. Imagine João Paulo II, já idoso, debilitado, levantando a mão trêmula diante de milhões e repetindo: não tenham medo. Essa é a mensagem para você hoje. Não tenha medo de interceder. Não tenha medo de sofrer com amor. Não tenha medo de confiar que Cristo transforma tudo em graça. Porque no fim, o que permanece não é a dor, mas o amor que floresceu dela. Feche os olhos, respire fundo e entregue agora a Cristo todas as cruzes que você carrega. Acredite, sua oração, mesmo sofrida, pode estar salvando vidas.